A partir da semana passada, ganhou grande repercussão e tem ganhado uma grande repercussão nos jornais e nas redes sociais a proposta de reforma previdenciária que chegou ao Congresso Nacional enviada pelo Executivo Federal. Reformas em sistemas previdenciários serão sempre necessários. Assim, a humanidade, um preço que ela irá sempre pagar por viver mais é ter que trabalhar mais. Grande parte dos sistemas previdenciários, quando foram criados, a expectativa de vida era infinitamente mais baixa do que a atual. Então, em todos os países do mundo, de tempos em tempos, tem que haver reformas na Previdência, porque as pessoas estão realmente vivendo mais. Agora, se a reforma tem que ser como essa que está lá no Congresso, aí é outra situação, porque a população sequer entendeu exatamente até agora quais são efetivamente os objetivos e os teores desta reforma. Aqui no Brasil, hoje, a expectativa de vida passa dos 75 anos. Isso é uma questão comprovada, né? Agora, a expectativa de vida ela varia muito de acordo com classes sociais. Então, quanto mais baixa uma classe social, menor é a expectativa de vida. É claro, deputado Mameri, que é difícil pensar uma reforma de acordo com classes sociais, mas há de se levar em conta esse fenômeno. Agora, por melhor que seja a reforma previdenciária, vamos imaginar que saia e que seja aprovada a melhor reforma previdenciária possível, porque sempre vai agradar ou desagradar alguém mesmo. Ainda assim, haverá uma desconfiança muito grande disso, e com razão. Porque quando se diz que hoje a reforma é necessária principalmente pelo grande rombo da Previdência, e esse rombo existe de fato, seria necessário detectar exatamente de onde vem esse rombo. Se ele é causado apenas pelo envelhecimento da população e pelo aumento de anos que as pessoas passaram a receber suas aposentadorias e seus proventos. Agora, antes disso, ou junto a isso, ou paralelo a isso, mas eu creio que até antes, deputada Irine, deveria se fazer um amplo estudo sobre a origem desse rombo e outras questões mais que deixassem claro para a população a questão dos gastos do governo federal, do Congresso Nacional e outras coisas mais. Por exemplo, a questão de incentivos fiscais. Hoje, um estudo recente divulgado no final do ano passado diz que o volume concedido de incentivos fiscais pelo governo federal chega a aproximadamente 7% do PIB. Isso é uma cifra bilionária. Todos nós sabemos que oferecer incentivos fiscais pode ser importante para gerar emprego, para atrair tecnologia. Agora, o grande problema é que parte desses incentivos fiscais foram concedidos, ninguém sabe por quê. Muito através de lobbies, que fazem lobbies com determinadas bancadas no Congresso Nacional. Outros que foram concedidos há 10, 15 anos atrás e que já não se fazem necessários mais na atualidade. Então, se houvesse primeiro uma reforma tributária e que houvesse uma revisão nisso, quanto o governo poderia aumentar a sua arrecadação? A questão dos grandes devedores ao sistema previdenciário brasileiro. Enquanto isso podia reduzir o rombo na Previdência. A outra questão, os famigerados refis que são feitos todos os anos pelos governos, tanto pelo governo federal quanto pelos estaduais. Refis é aquela renegociação que se faz de impostos que as pessoas deixaram de pagar. Hoje, parte do empresariado brasileiro já sabe disso, já sabe que o governo vai oferecer um refis,
Então, na primeira dificuldade que o sujeito tem, ele para de pagar impostos. Por quê? Porque é o dinheiro mais barato para ele. Ao invés dele contrair, por exemplo, um empréstimo, um financiamento para fechar algum rombo ali na sua empresa, ele passa a usar o dinheiro que ele deveria pagar de impostos. E aí ele sabe que com o tempo isso vai gerar problema para a sua empresa, mas o governo vai fazer um refis, vai parcelar essa dívida em 5, 10, 15, 20 anos, vai dar um desconto imenso e tudo ficará por isso mesmo. No ano passado, num dos refis feitos pelo governo federal, destinado ao mundo da agropecuária, o relator disso fez uma proposta, e paralela a isso houve um outro. As propostas eram indecorosas e mesmo assim passaram. Em alguns casos, os devedores tiveram um desconto de 99% daquilo que deviam aos cofres públicos. Então, essas coisas precisariam primeiro ser revistas, porque se é fato que nós temos realmente um rombo na Previdência, fato é que nós temos outros rombos infinitamente maiores e que passam despercebidos pela população. Hoje, as pessoas dizem assim, o grande problema do Brasil é a corrupção. É um dos grandes problemas. Eu não sei se é o grande problema, porque os incentivos fiscais dados por governos estaduais e pelo governo federal causam um rombo tão grande ou maior do que a própria corrupção, e isso é legalizado. Então, assim, a reforma previdenciária, como eu disse, ela se faz necessária porque a população, ela envelhece. Então, em todos os países do mundo, de tempos em tempos, a questão previdenciária tem que ser revista. Agora, antes disso, deveríamos rever e fazer a reforma tributária brasileira e fechar, estancar essa quantidade de dinheiro público que é usado para beneficiar o mundo corporativo, sobretudo as grandes empresas brasileiras, seja através de incentivos fiscais, seja através de refis, seja através de qualquer coisa. E aí, de tempos em tempos, grandes empresas acabam chantageando também o governo. Então, assim, na mínima crise, uma grande empresa diz assim, olha, se o governo não puder me ajudar, eu vou fechar as portas e vou desempregar 3 mil. E aí vai lá o governo e dá mais incentivos fiscais. Então, assim, essa pouca vergonha que permeia a questão dos incentivos fiscais no Brasil, em nível federal e nos estados também, assim como os refis, precisa ser revisto urgentemente, porque senão a conta sempre será paga apenas pelos trabalhadores e notadamente pelos trabalhadores mais pobres. Muito obrigado, presidente.